Olá, bem-vindos à aula número 4 de discipulado. Estamos tratando das três fases do discipulado. Vimos o que significava a fase Timóteo, as três fases representadas por três personagens da Bíblia, e nós vimos que a primeira fase é a fase Timóteo, que é aquela fase em que a pessoa que está sendo discipulado, ela depende de um mentor, de uma pessoa que a oriente, que a ajude, que a instrua, porque ela ainda está bastante insegura. Vimos que a segunda fase é a fase do Tito, que já tem mais autonomia, já tem mais condições de tomar decisões sozinhos e de caminhar sozinho. E vimos que a terceira fase, que é o objetivo, que toda pessoa chegue a essa fase, é a fase chamada Epáfras, representada por Epáfras, que já demonstra uma autonomia plena para exercer o trabalho de liderança. Então, seguindo aqui, falando dessa fase Timóteo, vamos observar quais são agora as instruções que são dadas a Timóteo e que precisam ser dados àqueles que nós vamos estar discipulando nessa primeira fase. Ao longo das epístolas, Paulo instrui Timóteo não apenas a crescer espiritualmente, mas também a ser um exemplo para a comunidade de fé. 1 Timóteo 4,12 nos diz: Não deixe que ninguém o despreze por causa da sua juventude, mas seja um exemplo na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Então, Paulo estava sendo instruído que deveria crescer e, ao mesmo tempo, deveria ser um exemplo para a comunidade aonde ele estava exercendo o seu ministério. Aqui vemos a preocupação pastoral de Paulo com o testemunho e a influência de Timóteo. E nós precisamos estar sempre conscientes que o testemunho e a influência vão falar muito mais alto do que as palavras. Paulo sabia que uma liderança eficaz só teria autoridade e poder se estivesse fundamentado na submissão e obediência aos mandamentos de Cristo e àqueles que também haviam aprendido esses princípios. Essa dinâmica pode ser observada em outros exemplos bíblicos, como, por exemplo, Moisés com Josué, Eli com Samuel, Elias com Eliseu e Paulo com Timóteo. Então, existe um dito, né, um provérbio, uma verdade que nós conhecemos, que diz que quem é um bom liderado será um bom líder. Quem é um bom discípulo será um bom discipulador. Então, o princípio que está aqui é a necessidade da submissão, da sujeição a alguém que vai estar liderando, a alguém que vai estar discipulando. E aí a gente precisa entender que no caso da submissão e sujeição, não é no sentido pejorativo ou depreciativo que as pessoas entendem essa palavra. É no sentido de ser tratável, no sentido de ser moldável, de aceitar as instruções, de realmente permitir que o trabalho de ensino, de mudança, de transformação aconteça na vida da pessoa. Então, uma pessoa que não se submete nesse período de discipulado, dificilmente ela vai ser um bom discipulador e muito menos um bom líder, né? Então, nós vemos que Timóteo se submeteu ao discipulado de Paulo, assim como Josué aprendeu de Moisés e foi um líder extraordinário, como, por exemplo, Samuel aprendeu com Eli, como Elias aprendeu com Eliseu. E uma coisa interessante é que uma pessoa que é corretamente discipulada e formada para ser líder, nesses moldes, o que que vai acontecer? Ela nunca vai querer tomar o poder da outra pessoa. Um dos problemas que nós vemos que muitas igrejas e muitos pastores não querem um trabalho forte de discipulado é porque têm consciência que vão estar formando líderes e que esses líderes, de repente, podem se tornar mais fortes do que eles mesmos ou do que os próprios discipuladores. E
O grande medo é, como já mencionamos em outras aulas, de que essas pessoas vão tomar a sua liderança, ou tomar o seu poder, ou, em outras palavras, dar um golpe. Mas um verdadeiro discípulo, ele não vai fazer isso. A pessoa que tem uma consciência do propósito de Deus na sua vida e da chamada de Deus na sua vida e do seu objetivo como discípulo de Cristo, como parte do reino de Deus, ele vai esperar o tempo de Deus para todas as coisas. Josué não deu um golpe em Moisés. Ele só assumiu o seu posto de líder depois que Moisés morreu e Deus então disse: agora é a sua vez, agora é contigo. Samuel, da mesma forma, não deu um golpe em Eli, não tomou o lugar de Eli. Ele esteve ali servindo Eli o tempo todo enquanto ele estava vivo. E ele foi se sobressair como sacerdote, como profeta, depois que Eli morreu. Elias com Eliseu, da mesma forma. Eliseu esteve sujeito aos ensinos de Elias e só assumiu publicamente, realmente, o seu ministério de profeta depois que Elias foi arrebatado para o céu. Então, é isso que a gente precisa entender. Um bom discipulado vai formar realmente um discípulo de Cristo, e não um líder interesseiro, egoísta, etc, etc. Um bom discipulado vai, de fato, formar pessoas que entendem o que é servir a Deus e servir no reino de Deus, e entendem o princípio da lealdade, da fidelidade, do tempo de Deus, da soberania de Deus, etc. São referências que devemos cuidadosamente examinar para que o legado da missão de Deus prossiga até a volta de Cristo. Paulo também enfatiza a multiplicação de discípulos, conforme vemos em 2 Timóteo 2:2. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a outras pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Então, assim como Paulo foi ensinado, foi treinado, assim como Paulo teve paciência para ajudar Timóteo a crescer e foi formando Timóteo para assumir a liderança de uma igreja, assim também ele agora deveria ensinar tudo o que ele havia aprendido para outras pessoas de confiança que pudessem transmiti-lo para outros. Então, nós já falamos isso nas aulas iniciais. O papel do discípulo é fazer discípulos. Então, eu sou discipulado e vou fazer discípulos, e assim sucessivamente até a volta de Cristo. Essa passagem ressalta o discipulado contínuo que visa capacitar novos discípulos para auxiliar a liderança local e expandir o reino de Deus. Portanto, ao analisarmos as cartas de Paulo a Timóteo, percebemos que o discipulado vai além de uma relação entre mestre e discípulo. Ele envolve um cuidado pastoral profundo, com investimento pessoal, ensino fiel nas Escrituras e capacitação para o crescimento do corpo de Cristo. Como é importante que, por exemplo, aquele que está discipulando alguém motive, incentive e acredite no potencial da pessoa a quem ele está discipulando. Porque todos nós chegamos até Cristo, chegamos até a presença de Deus com N deficiências, com medos, com receios, com vergonha, com uma série de coisas que nos impedem muitas vezes de fazer aquilo que poderíamos fazer. Então, é importante que o discipulador esteja percebendo os valores e as habilidades e as capacidades que aquela pessoa que está sendo discipulado tem, e que ele seja extremamente compreensível e paciente para que essa pessoa possa desenvolver-se e vencer os seus medos e etc. e tudo mais, e se tornar uma pessoa produtiva no reino de Deus, conforme João capítulo 15, né? Isso é importante, isso aconteceu comigo. Eu era muito tímida, eu tinha muita vergonha de falar, etc, etc. Mas houve pessoas que tiveram paciência comigo e foram me incentivando e me ajudando a vencer essa dificuldade que eu tinha. E assim com muitos outros. Quantos eu e você talvez já
ajudamos a superar limitações e hoje estão fazendo um trabalho extraordinário no reino de Deus. São líderes que estão realmente frutificando. Então, esse é o papel do discipulado. E esse é um entendimento que quem está discipulando precisa entender. A dinâmica entre Paulo e Timóteo nos ensina que o discipulado autêntico é essencial para a formação de líderes maduros e a perpetuação da missão de Deus. Mas por que primeiro nível? Por que o discipulado está assim nesses níveis e por que primeiro nível? Timóteo representa o discípulo que está começando a amadurecer na fé e na liderança. Ele ainda está sendo formado e instruído diretamente por seu mentor, Paulo. E também porque, obviamente, ninguém pode pular etapas. Ninguém nasce um bebezinho e no dia seguinte já é um adulto maduro. Não. Existe um processo de crescimento, de amadurecimento, de desenvolvimento. Existem fases e etapas que uma criança vai passando até chegar a ser um adulto. E quando se trata do sentido espiritual, também é assim. Nós nascemos em Cristo e aí nós temos um caminho a percorrer de aprendizado, de transformação, de amadurecimento, até que a gente chegue na posição que nós possamos realmente assumir lideranças e dar continuidade ao mesmo trabalho que foi feito conosco. Então, Paulo fazia isso com Timóteo, e Timóteo se submetia a esse tratamento de Paulo. A relação entre eles é caracterizada por acompanhamento próximo. Timóteo viaja com Paulo e aprende observando sua vida, ministério e ensinamentos. Então, esse aí é o primeiro momento. A pessoa que está sendo discipulada, ela precisa estar bastante tempo, o máximo de tempo possível, junto com o seu discipulador, vendo como ele age, vendo como ele faz. Por isso que quando a gente está discipulando alguém, você vai fazer uma visita, você deve convidar essa pessoa para ir junto, para ele ver como é que é. Você vai orar, chame a pessoa para ir junto com você. Você vai fazer qualquer coisa. Assim que seja possível, que essa pessoa que está aprendendo esteja junto para ver como é, ver quais são as dificuldades, os problemas, o que que acontece e como que a gente tem que agir e reagir diante dessas circunstâncias. Então, Timóteo tinha esse acompanhamento. Paulo pegou ele e falou assim: você agora vai caminhar comigo. E aí, Timóteo passou muito tempo viajando com Paulo para todos os lugares, até que Paulo o deixou num lugar. Instrução contínua. Paulo fornece conselhos práticos, exortações e orientações constantes. Então, durante todo esse período, Timóteo estava sendo ensinado. Quando Paulo escreve as cartas a Timóteo, nós vemos que ele já está no final da sua vida, no final da sua carreira. Ali ele já está dando as últimas instruções para Timóteo, porque ele sabia que ele teria pouco tempo ainda, ele sabia que a qualquer momento ele seria executado no Império Romano por Nero, então ele ali está dando as últimas instruções para Timóteo. Todo o trabalho anterior já havia sido feito, de caminharem juntos, de aprender, de ouvir, etc, etc. Desenvolvimento de caráter. Paulo enfatiza a importância de Timóteo ser exemplo em palavra, conduta, amor, fé e pureza. Isso está lá em 1 Timóteo 4,12. Então, mais do que palavras, Timóteo precisava ser exemplo. E isso vale para nós em qualquer fase da nossa vida. Submissão e dependência. Timóteo precisa da direção de Paulo para realizar suas tarefas e lidar com os desafios ministeriais. No início é assim. Nós não sabemos tudo, nós não temos experiência, temos muitas dúvidas, então nós precisamos estar submissos ao discipulado de alguém, à mentoria de alguém, e precisamos ter uma certa dependência para aprender. Agora, outra vez, eu enfatizo aqui e destaco que essa dependência não pode ser uma dependência absoluta. E é um erro quando líderes
fazem discípulos ou exigem que as pessoas que ele está discipulando tenham uma dependência absoluta, né? Eu vi situações, presenciei, onde as pessoas que estavam sendo discipuladas por determinados líderes, elas tinham que dar satisfação para o líder até se fossem na esquina, pedir permissão até para comprar alguma coisa que precisava para casa ou para a família. Isso é um absurdo, isso não existe, isso não é discipulado, né? Isso é tirania, controle. E não é esse o objetivo. O objetivo é ensinar a caminhar e depois a pessoa caminha sozinha. Então, essa dependência, ela é relativa, ela não é absoluta. Eu dependo enquanto eu estou aprendendo, mas eu preciso aprender também a não depender, a caminhar com as próprias pernas. Timóteo, portanto, ainda está em processo de capacitação e construção de sua identidade como líder cristão. Sua missão é mais local, com orientação direta, e ele está aprendendo a ensinar outro. Uma outra coisa também que é importante é que, por exemplo, tem determinados líderes, determinadas lideranças, que só permitem que alguém lidere alguma coisa ou faça alguma coisa depois que já está num nível de, de aprendizado, ou de caminhada, ou de conhecimento muito elevado. Mas uma coisa que é importante nesse processo de discipulado é que uma pessoa não aprende só ouvindo. A melhor aprendizagem é aquela que a pessoa coloca a mão na massa e começa a praticar. A aprendizagem empírica, como é chamada na pedagogia, ela tem um efeito muito grande. Quando você está fazendo aquilo, você consegue sentir e entender melhor tudo que envolve aquilo, né? Então, Paulo estava ensinando Timóteo, Timóteo ainda dependia muito de Paulo, mas Paulo deixou ele já numa igreja, num lugar para ele começar a exercer a sua liderança, para ele começar a sentir o que significa, começar a fazer o que ele estava aprendendo. Então, assim, a oportunidade de ir praticando, de ir exercendo o que a pessoa está aprendendo é importantíssima para que o processo seja mais rápido e mais eficaz. E outra vez aí, me perdoem, eu vou citar meu próprio exemplo. Eu sempre digo que eu não tive um discipulado, assim, nos termos formais que as pessoas entendem, né, de uma série de estudos. Eu nunca tive isso. Mas eu acredito que eu fui muito bem discipulada, porque com 6 meses de convertida, eu fui colocada para ser professora de escola dominical. Com pouco tempo, antes de um ano de convertida, eu já estava pregando em cultos nos lares. Com pouco tempo de convertida, eu já estava participando de evangelismos e participando de uma série de outras coisas que aconteciam na igreja, trabalhando efetivamente. E isso, com certeza, me ajudou muitíssimo, muitíssimo a amadurecer, a ter responsabilidade, a entender como são as coisas, a perceber o custo que é fazer as coisas para o reino de Deus, as lutas espirituais que a gente enfrenta, e às vezes a gente vê alguém fazendo alguma coisa, é tão bonito, parece tão fácil, mas não sabe qual é o preço que uma pessoa paga para estar ali fazendo alguma coisa, pregando ou ensinando, ou ministrando, ou orando, qualquer outra coisa. E qual é a luta espiritual que essa pessoa também enfrenta para isso? Porque elas são grandes. O peso espiritual que a pessoa carrega quando está fazendo qualquer coisa para o reino de Deus. Pode parecer simples, mas existe um peso espiritual, porque, obviamente, nós estamos lutando contra o inferno e o inferno vai querer fazer de tudo para nos parar. Então, essa parte do prático, enquanto está se discipulando uma pessoa, é importantíssimo. E nós não devemos ter medo de dar oportunidades para que as pessoas possam desenvolver as suas habilidades e os seus talentos. Compreender a importância de submissão e ensino fiel no discipulado cristão é fundamental, tá? Então, já falamos aqui da questão da submissão, qual é o sentido dela, e também
a necessidade do líder ou do discipulador que está ensinando, que está discipulando aquela pessoa ser fiel quando ele está ensinando alguém. Se um líder não se submete a Cristo, então ele não poderá formar discípulos submissos e obedientes. Esse é um detalhe importante que nós também já mencionamos. Quem não é um bom discípulo não será um bom discipulador. Quem não é um bom liderado não será um bom líder. Se Timóteo aprendeu com Paulo e replicou fielmente os ensinamentos, então o discipulado produz crescimento e continuidade. Por isso, tudo que nós aprendemos e recebemos da parte de Deus é nosso compromisso e nossa responsabilidade ensinar para outros. O Senhor não nos dá nada para que fique guardado conosco mesmo. Ele nos dá para que nós possamos repartir e ensinar para outros. Se o discípulo ignora a obediência à palavra, então ele perde a autoridade espiritual no ministério. Qualidades de um discípulo fiel. Primeiro, palavra. Falar e ensinar com coerência bíblica. Segundo, conduta. Viver com integridade moral e relacional. Terceiro, amor. Demonstração de compaixão e serviço aos outros. Quarto, fé. Manter firme confiança em Deus, mesmo em dificuldades. Quinto, pureza. Guardar o coração e ações longe do pecado. Então, só para reforçar as qualidades de um discípulo fiel: palavra, conduta, amor, fé, pureza. Empecilhos no processo do discipulado. Falta de submissão à liderança espiritual. Então, se eu estou discipulando alguém e essa pessoa que está sendo discipulado, ela não quer se submeter, ela tem resistência para aprender, ela tem resistência para mudar seus hábitos, seus pensamentos e seus comportamentos, o processo de discipulado vai ser mais difícil. E às vezes até impossível, porque é uma questão de quem está sendo discipulado precisa desejar ser transformado, desejar mudar, desejar se sujeitar àquilo que ele está aprendendo. Desinteresse pelo estudo profundo da palavra. Essa é outra coisa que prejudica bastante o discipulado. Quando não há um interesse verdadeiro no estudo profundo da palavra. E aí eu digo dos dois lados, tanto do discipulador quanto do discípulo que está sendo discipulado. É preciso que ambos tenham desejo, sede, fome da palavra de Deus e queiram aprender com profundidade. Egoísmo ministerial buscando destaque pessoal. Quando isso acontece, e isso geralmente acontece por parte de quem está discipulando, aí o discipulado vai ter problemas. Cultura fragmentada, onde se transmite apenas conhecimento sem vivência prática. Como já mencionamos, discipulado é teoria e prática, não é só teoria. Só teoria é estudo bíblico. Mas discipulado não é só estudo bíblico, e discipulado envolve também a prática. Então, eu aprendo e eu tenho que ter o compromisso de colocar em prática, de experimentar aquilo que eu estou aprendendo para ver como funciona realmente no dia a dia e nas circunstâncias. Isso é fundamental. Os erros comuns. Nessa fase, não se esqueçam que nós estamos falando da primeira fase, que é a fase Timóteo. Então, os erros comuns: focar apenas em conhecimento e ignorar a transformação prática da vida. Outro erro: formar discípulos dependentes ao invés de líderes maduros. Também já mencionamos o risco que há nisso. Não corrigir em amor quando um discípulo desvia da verdade. Outro problema que às vezes o discipulador não quer constranger ou não quer irritar, não quer chatear a pessoa que ele está discipulando e aí não corrige os erros que precisam ser corrigidos. Uma das responsabilidades do discipulador é justamente fazer a pessoa que está sendo discipulada entender quando ela está cometendo um erro e que ela não deve cometer aquela falha.
desprezar os jovens no ministério, como Paulo advertiu em 1 Timóteo 4:12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Óbvio que nós não podemos colocar nas mãos de pessoas jovens uma carga e uma responsabilidade que ela ainda não tem condições de suportar. Mas nós não podemos desprezar que são os jovens de hoje que serão os adultos de amanhã e que estarão assumindo as funções de liderança e os mais idosos já vão estar deixando. Então, nós precisamos sim estar com os nossos olhos postos nos jovens, principalmente para a formação de nova liderança e novos discípulos, tá? Então, tem gente que diz: ah, não, eu não vou discipular jovens, eu não quero saber de jovem, jovem é irresponsável, jovem não faz nada. Acontece que o jovem de hoje é o que vai ser o líder de amanhã. Então, eu preciso investir tempo com os jovens. Por mais difícil, desgastante e, em alguns casos, até irritante que seja, mas nós precisamos investir nos jovens e preparar os jovens para que eles possam dar continuidade. E tem jovem comprometido. Tem jovem que às vezes faz melhor e mais do que muito crente que tem décadas de caminhada com Deus e às vezes não faz nada e ainda dá mau testemunho por cima. Outro erro é falhar em multiplicar, ignorando a instrução de 2 Timóteo 2:2. E o que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Essa consciência precisa estar presente. Eu aprendi e o que eu aprendi eu preciso ensinar para outros. Eu preciso fazer outros discípulos. E agora vamos começar a ver e entender o segundo nível de discipulado, que é Tito, que é o líder formador. É aquele líder que já passou pela fase Timóteo, já foi discipulado, foi ensinado, já está tendo uma certa autonomia e agora ele já é chamado, inclusive, como um líder formador. No segundo nível de progresso do discipulado, encontramos Tito, um líder fiel que recebeu instruções específicas de Paulo para completar o trabalho em Creta e nomear presbíteros em cada cidade. Então, observe que Tito recebe de Paulo a incumbência não só de instruir e de exercer o seu trabalho, o seu ministério em Creta, mas também ele deveria ir para outras cidades, para outros lugares e estabelecer lideranças nesses outros lugares. Então, ele provavelmente precisava ir para esse lugar, passar um tempo ali, levantar, identificar as pessoas que poderiam assumir liderança, ensinar, treinar esses líderes e aí nomeá-los para que pudessem assumir a liderança naquele lugar. Então, nós vemos que Tito já é um líder que é mais autônomo e já tem condições e capacidade de fazer muita coisa sozinho, não depende tanto da orientação de um outro mentor. Essa missão revela a importância do discipulado focado na formação de novos líderes para fortalecer a unidade e maturidade do corpo de Cristo. Diferente de um discipulado passivo, Tito foi capacitado para multiplicar a liderança local, garantindo que a mensagem do evangelho se expandisse e permanecesse relevante para as gerações futuras. Um dos grandes erros que os líderes atuais cometem em muitas igrejas, em muitos lugares, é querer formar discípulos somente para ficar ali na igreja onde ele está. Não pode sair, não pode ir para outro lugar, não pode fazer nada além daquilo que é feito ali. Isso não é discipulado. Sinto muito, mas isso não é discipulado. Isso é catequese. Porque discipulado é formar discípulos para fazer outros discípulos em qualquer lugar. E o objetivo é justamente enviar, para que eles possam ir e cumprir a grande comissão em outros lugares e o evangelho possa se expandir. A prática de Paulo com Tito destaca que a continuidade da missão de Cristo exige líderes preparados, comprometidos e dispostos a servir. Formar novos líderes não apenas fortalece a igreja, mas também cria uma base sólida para enfrentar desafios espirituais e culturais.
A dinâmica entre Paulo e Tito nos capacita, perdão, nos ensina a capacitar discípulos, fortalecer comunidades e multiplicar o impacto do reino de Deus. De certa forma, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui nessa escola de missões, aqui no Centec, é parte de um discipulado. Por quê? Porque vidas que têm um chamado específico de Deus estão sendo preparadas, ensinadas para que possam ir para outros lugares e fazer esse mesmo trabalho em outros lugares, pregar o evangelho, ensinar, discipular, formar líderes e assim por diante. E nós temos procurado fazer o teórico, que são as aulas, e temos procurado fazer as práticas, que são as viagens missionárias que são oferecidas e que os alunos têm oportunidade de participar. Então, não deixa de ser uma forma de discipulado também, de preparo para que esses que estão aqui, o objetivo não é que se formem e fiquem aí na igreja de braços cruzados só dizendo que fizeram um curso de missões. O objetivo é que se formem e vão para algum lugar trabalhar. Não é ficar aqui. Os povos não alcançados estão aí esperando os missionários chegarem. Tito, o discípulo. Tito, assim como Timóteo, foi um discípulo próximo e fiel de Paulo, desempenhando um papel fundamental no ministério apostólico. Quando deixado em Creta, Tito recebeu instruções específicas que refletem princípios semelhantes aos dados a Timóteo, mas com uma peculiaridade importante expressa em Tito 1:5. Deixei-o na ilha de Creta para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade conforme o instruí. Então, assim, Tito teve o mesmo discipulado que Timóteo, caminhou junto com Paulo, aprendeu junto com ele, foi instruído, viu, etc, etc, etc. Só que Tito já está numa fase mais madura e vai ter diferença, vai ter gente que aprende rápido e tem gente que aprende devagar. Tem gente que amadurece rápido e tem pessoas que vão amadurecer devagar. Temos que ter paciência. E Tito aqui, então, recebeu as mesmas instruções, só que ele está agora numa condição mais amadurecida, e aí Paulo já lhe dá uma responsabilidade bem maior. Essa orientação de Paulo revela uma perspectiva valiosa sobre o discipulado cristão, a formação e nomeação de novos líderes para fortalecer e unificar o corpo de Cristo. Por isso que desde a primeira aula eu tenho falado, o papel de um líder é formar outro líder. O papel de um discipulador é formar outros discipuladores. Nós não estamos aqui porque simplesmente para fazer o que nós queremos fazer, ser aplaudidos e achar que nós vamos fazer tudo e o trabalho vai acabar em nós. Não. Precisamos estar conscientes de que quando nós não estivermos, tem que ter gente preparada para continuar. O erro de muitos líderes, inclusive da Bíblia, é exatamente porque não prepararam pessoas para substituí-los. Exemplo disso, Moisés e Josué. Moisés preparou Josué. Josué assumiu a liderança e fez um trabalho extraordinário, cumpriu o propósito de Deus. Mas a pergunta é: Josué preparou alguém para sucedê-lo? Não. E aí nós vemos o que aconteceu posteriormente à morte de Josué. E assim acontece com muitos outros. Estruturar liderança local. Esse era o trabalho que Paulo designou para Tito. E quando a pessoa está nessa fase do discipulado, que ele já é um líder formador, o que ele vai então ter que fazer aqui? Tito não apenas pregava o evangelho, mas também tinha a missão de estruturar a liderança local, garantindo que o trabalho iniciado continuasse de forma eficaz e ordenada. O interessante e o que eu gostei muito nesse artigo que nós estamos usando aqui como base nessa aula é que exatamente ele mostra que o discipulado não é aquele estudozinho de 10, 12 lições que a gente está acostumado a pensar que é discipulado. Nós observamos aqui que o discipulado é algo muito mais profundo, muito mais sério, muito mais intenso e muito mais efetivo e eficaz do que nós pensamos. O discipulado é para formar liderança. Ele é um processo contínuo. Ele não acaba num estudozinho de algumas lições.
Então, é importante que a gente entenda isso, porque, como missionário, em qualquer lugar que estivermos, é isso que vamos ter que fazer. E é nisso que constitui o verdadeiro discipulado. Então, o exemplo de Tito nos ensina que formar novos líderes é crucial para a continuidade e expansão da mensagem cristã. Assim como Paulo confiou a Tito a tarefa de nomear presbíteros, Jesus preparou seus discípulos para liderar e espalhar o evangelho do reino. Foi exatamente isso que Jesus também fez com os 12 discípulos que caminharam com ele. Eles estavam ali sendo discipulados, preparados para darem continuidade ao trabalho, porque Jesus não estaria mais ali para orientá-los. Então, eles precisavam fazer o que Jesus havia ordenado. Capacitar líderes maduros e comprometidos permite a multiplicação do impacto da missão, criando comunidades saudáveis e resilientes. Além de promover maturidade espiritual, a formação de novos líderes fortalece a base da igreja, tornando-a preparada para enfrentar desafios e manter a propagação dos valores cristãos. Portanto, investir no discipulado e na liderança é mais do que uma necessidade, é um investimento no futuro da fé, garantindo que a mensagem do Reino de Deus permaneça viva, ativa e relevante para as próximas gerações. A importância de liderança estruturada e capacitada para a continuidade do reino. Se uma igreja não tem líderes capacitados, então ela enfrentará desorganização e divisão. Se Tito nomeou presbíteros fiéis e tementes a Deus em Creta, então a igreja cresceu em maturidade e unidade. Se a liderança segue princípios bíblicos ensinados por Paulo, então o corpo de Cristo se fortalece e se multiplica. Qualificações de líderes segundo Tito, 1, de 6 a 9. Com base no ensinamento de Paulo, um líder cristão precisa ter integridade moral, ser irrepreensível e fiel à sua esposa. Esse é um problema sério ultimamente. Gestão familiar, ter filhos obedientes e respeitosos. Terceiro, caráter ético, não ser arrogante, violento ou apegado a ganhos desonestos. Hospitalidade, estar aberto a servir aos outros. Firmeza doutrinária, ensinar a palavra e refutar falsos ensinamentos. E eu creio que esse talvez seja um dos pontos mais difíceis e complicados que nós encontramos nas lideranças atuais. Às vezes, os outros itens aí, a pessoa até atende bem, mas quando chega na parte da firmeza doutrinária, aí surgem os problemas. Porque o ensino que é oferecido hoje, infelizmente, muitas vezes é muito superficial. As pessoas não querem estudar, não querem gastar tempo, tudo é muito imediato, tudo é muito fácil, é só buscar na internet que você acha um monte de coisa, então para que eu vou gastar tempo estudando e me aprofundando? E aí não tem conhecimento bíblico, não tem discernimento para identificar, para discernir aquilo que é falso e para refutar os falsos ensinos. E aí, lamentavelmente, tem muito. O evangelho está extremamente sincrético, porque um monte de coisa falsa, um monte de ensinos errados estão sendo misturados e pregados como se fossem a palavra de Deus. Só porque se menciona um versículo ou porque se lê um texto para justificar alguma coisa que às vezes está completamente fora do contexto e não tem uma interpretação correta do que realmente o texto quer dizer. Então, talvez esse ponto da firmeza doutrinária seja um dos que nós mais precisamos dar ênfase nesses últimos tempos. Fases e sequências do discipulado nível 2, que é o discipulado nível Timóteo, ou Tito, perdão. Primeira fase desse nível é a identificação, é reconhecer líderes em potencial com base em caráter e testemunho. Então, enquanto que na primeira fase, todas as pessoas que aceitaram Jesus vão estar envolvidas e precisam passar, a segunda fase ela já vai ser um pouco mais seletiva,
porque não são todas as pessoas que são chamadas especificamente para exercer funções de liderança, ou não são todas as pessoas que têm um chamado igual para tudo. Tem aqueles que são mestres, tem aqueles que são evangelistas, tem aqueles que são pastores, etc, etc. Então, nessa segunda fase é a fase onde nós vamos começar a identificar mais especificamente aqueles que realmente têm um chamado específico para alguma coisa específica no reino de Deus. E aí, nessa segunda fase, o preparo já é mais, digamos assim, afunilado, né? Porque ele já vai estar focando essas pessoas que têm essa característica evidente. Então, reconhecer líderes em potencial com base em caráter e testemunho. Segunda fase do nível Tito é a capacitação, que é ensinar e acompanhar o desenvolvimento dos líderes por meio da palavra e do discipulado prático. Terceira fase é a nomeação, que é estabelecer líderes capacitados em posições específicas, como presbíteros. Aí depende também de qual é a necessidade, né? Pode ser, por exemplo, de professores, pode ser de evangelistas, pode ser de qualquer outra coisa, né? Então, mas aqui já vai se estabelecendo líderes capacitados para funções específicas. A quarta fase desse nível de discipulado é a multiplicação, que é encorajar esses líderes a formar novos discípulos e líderes, garantindo a continuidade do reino. Empecilhos no processo de discipulado, desse nível Tito. Falta de qualificação espiritual, líderes escolhidos apenas por habilidades humanas. Centralização do poder. Líderes que não formam sucessores por insegurança. Cultura de imediatismo. Falta de paciência no processo de capacitação. Ignorância das escrituras. Nomeação de líderes que desconhecem princípios bíblicos. E os erros comuns. Escolher líderes sem base bíblica, já mencionamos isso, priorizar popularidade em vez de caráter, ou carisma em vez de caráter, ignorar o processo de capacitação, formação de presbíteros apressadamente, essa é uma característica muito atual, porque hoje a maioria das igrejas e dos modelos e dos métodos querem preparar líderes assim, em tempo recorde. Então, acham que 3, 4 anos, 5 anos de estudo e de preparação é muito tempo. Um ano já é tempo demais. Quanto menos tempo, melhor. E aí é que está o grande problema, porque essas pessoas não vão ter base bíblica, não vão ter discernimento e vão aceitar qualquer coisa e vai acontecer essa bagunça que a gente tem visto aí, os absurdos que a gente tem visto em muitas igrejas, justamente por essa falta de capacitação. E o pior de tudo é que ainda tem igrejas e líderes que dizem que não precisa de estudar e não precisa se formar e nem se capacitar, que pode fazer as coisas do seu jeito e de qualquer jeito. E não é assim. Não delegar responsabilidade sobrecarregando o líder principal. Esse é outro erro, porque para a pessoa aprender, eu preciso aprender a delegar responsabilidades, dividir as tarefas, deixar que outros façam, porque eles vão aprendendo e vão ajudar a carregar o peso junto com o líder principal. Falta de continuidade, onde o discipulado não gera novos líderes. Esse é um problema seríssimo. Quase todas as igrejas onde você vai, ou ministérios aonde você vai, quando acontece qualquer coisa que falta aquele líder, fica todo mundo desesperado. Sabe por quê? Porque não tem ninguém preparado, capacitado, em condições de assumir o lugar. Eu vejo, por exemplo, que às vezes algumas pessoas têm até interesse em fazer o curso de missões aqui da Escola de Missões, do Centec. Mas qual é o argumento de muitos pastores, líderes e tal? Ah, é porque tal dia eu tenho atividade na minha igreja. Ah, é porque tal dia tem isso na minha igreja. E aí eu pergunto, poxa, será que 2 vezes
2 dias num mês, não tem ninguém que possa substituir você nesse trabalho, que possa ficar no seu lugar para que você possa assistir aula? Se não tem ninguém nesse lugar que possa te substituir 2 diazinhos, então você realmente tem um problema muito sério. Você não está fazendo nada. Tem o medo de soltar liderança, aqueles líderes que são centralizadores, que querem controlar tudo, e tem a falta de capacitação. Quando falta alguém num departamento ou alguém tem que viajar, e agora? Chega o desespero, porque não tem ninguém para assumir, para cobrir aquela necessidade. Esse é um erro grande e ele está absolutamente presente nos dias de hoje em quase todas as igrejas. Quase todas. Dificilmente nós encontramos uma igreja onde, se o líder não estiver, tem gente que assume a responsabilidade. Então, esse é um erro que nós temos que evitar. Com Tito em Creta, o discípulo neste nível de progresso é chamado a estruturar, capacitar e multiplicar líderes que fortaleçam a igreja local e perpetuem o reino de Deus. Então, nos despedimos aqui desta aula e nos vemos na próxima.